Muito bem, estamos ao vivo com mais um episódio do SRE Cast, temporada 2026, diretamente do Rio Centro. 36ª sexta-feira, hein, João? Tradição do Rio de Caramba. Janeiro, a maior feira de supermercadistas do Rio de Janeiro. Gigante. Convenção das Américas acontece aqui. Você fica de fora só porque tá dando bobeira. Você Deveria tem estar que aqui, colocar né? como uma data oficial na sua agenda É isso. e comparecer aqui, entender isso. o que o mercado está fazendo. Você Muito precisa lead estar. qualificado, Sim. né? Muitos negócios, muito networking, muitas pessoas se encontram, se conhecem e sai muita coisa boa daqui, né, João? Muitos negócios são feitos aqui, muitos contatos são feitos aqui e os negócios são fechados depois da feira, por exemplo. Tem isso também. Tem muita coisa acontecendo aqui. Se você não estiver aqui, você fica de fora. É isso. Então se programe e ano que vem já esteja aqui com a gente de forma presencial. Se você não pode, se você é de outro país, se você não tem condição mesmo de estar aqui, acompanhe aqui nas redes sociais É isso. o SRE Cast e entenda um pouquinho do que está acontecendo aqui, das pessoas que estão passando pela feira. SRE na sua casa através do SRE Cast. Justamente. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de uma dor que toca diretamente a nós varejistas aí. Quando a gente fala como, né, de João? É muito difícil. preço, é algo chegar naquele preço ideal que você precisa aplicar no seu produto, é o algo seu negócio difícil, sobreviver, é algo viver difícil. bem, né? É difícil. Preço é só olhar o concorrente, ver o que o cara da loja do outro lado da rua está praticando e vou colocar. Não é só isso. Não é só isso. É um jogo muito mais complexo e a gente vai conversar um pouquinho agora com o Paulo Garcia, da Infoprice. Ele vai dar uma aulinha para a gente aqui sobre como a gente pode precificar de forma inteligente os nossos SKUs. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Jean. Obrigado, João. Que isso, Paulo. Eu queria te pedir para você se apresentar, né, para o nosso público e apresentar um pouco mais a Infoprice para quem não conhece, né, João? Sim. Só conhecer mais. Perfeito. Bom, pessoal, meu nome é Paulo Garcia. Eu sou um dos fundadores, co-CEO da Infoprice. A gente está há quase 13 anos atuando no varejo nacional. Nosso objetivo é fazer tanto que o varejista quanto a indústria consigam simplificar um pouco a sua vida e chegar para uma rentabilidade ainda melhor do seu negócio. E a forma como a gente faz isso é ajudando-os no que a gente determina como uma boa jornada comercial. É ter uma boa estratégia, negociar bem, comprar bem e vender bem, precificando de uma forma inteligente. Isso tanto do lado do varejista para o consumidor, quanto da indústria também para o varejista. O importante é que essa operação como um todo funcione. E a gente faz isso através de basicamente duas grandes soluções, dois grupos de solução, na verdade. Um que é um produto de monitoramento de preço do mercado, o maior painel de preços do varejo brasileiro, com mais de 20 milhões de preços omnichannel, todos os canais, loja, promoção, online, site próprio, nota fiscal, enfim. E uma solução que vai gerar uma camada de valor sobre esses dados do mundo lá fora, cruzando com seus dados, que é o software de precificação inteligente, onde também há o software para compra inteligente. Então isso é um pouco do que nós fazemos como companhia. Hoje a Infoprice está super consolidada no mercado, é líder setorial, a gente atende os maiores varejistas do país e os maiores varejistas do estado do Rio de Janeiro também. Legal, hein? Isso, é muita tecnologia, né, com inteligência ali de mercado e pesquisa para cruzar e chegar no valor ideal para o cliente de vocês aplicarem naquele produto dele, né? Exato, vamos lá. Você falou valor ideal, né? Gosta de tomar cerveja? Não, eu não bebo. Mas... Gosta de tomar o quê? Qualquer coisa sem álcool. Refrigerante? Refrigerante, suco. Gosta, com aquele hambúrguerzinho. Quanto custa um refrigerante? Não pode falar marcas aqui, né? Só Coca-Cola. Coca-Cola pode. Pode. Eu ia falar refrigerante sabor cola. Boa. Quanto custa uma Coca-Cola no supermercado? Ixi, depende do tamanho, Depende, né? uma lata tá aí uns, sei lá, R$7. Uma lata? Tá isso tudo? R$6, R$7, né? Rapaz, eu só compro de 2 litros, mas deve Quanto tá de 2 litros? Acho que tá uns 9, 10 por aí. A média, 10, 12. Quanto custa uma vela de aniversário? Não faço a menor ideia. Sei. Quanto custa uma vassoura? Piorou, né, João? A última vassoura que eu comprei tem muito tempo. Não quebra, né? Fica lá. Caraca, olha só. E no caso você também não saberia responder qual que é o preço da cerveja.
mas no final das contas, o que eu estava tentando instigar aqui existe uma denominação que é sensibilidade a preço. Isso não é um achismo, isso é uma conta, é um cálculo, é um modelo que ele vai levar em consideração no nível produto-loja e tem a ver com o comportamento do consumidor, a frequência que ele compra um item, o quanto que esse item vende na loja, a penetração que ele tem em cada um dos tickets e a elasticidade da demanda em relação ao preço. Porque, por exemplo, se essa Coca tiver, por mais que você goste muito dela, se ela tiver R$50, você não vai comprar. Então, existe uma forma matemática de classificar justamente esse conceito das ruas que todo mundo inerentemente sabe. E o desafio é você conseguir traduzir esse e outros vários conceitos numa lógica para operar uma loja de supermercado que tem 10 mil itens, 15 mil itens distintos. E às vezes você tem mais de uma loja, cada loja tem 1, 2, 3 concorrentes diferentes. Ou seja, é um desafio matemático complexo demais. E é isso que a gente se propõe a ajudar o varejista a resolver para que ele tenha mais margem no final do dia. Não, a complexidade disso é muito gigante, cara. Você é doido, você falou isso. Se a Coca tiver 50, eu não levo, mas se a vassoura tiver 100, eu compro uma a cada 3 anos, eu vou levar a vassoura, eu não sei nem se tá bom aquele preço. Você imagina a cabeça do varejista tendo que controlar todas essas variações, oscilações de preço. Mas o cara faz isso onde? Como é que o cara controla 20 mil SKUs? Hoje não faz, né? Esse é o não problema. faz. Talvez ache que faça, não mas faz. É difícil, não faz direito. É óbvio, computador, planilhas, o pessoal tem formas de fazer. Mas essas formas, elas precisam funcionar efetivamente, Sim. Elas precisam escalar. Vocês trabalham aqui com uma série de equipamentos profissionais para fazer as coisas de vocês. Se vocês tivessem, por exemplo, só... O iPhone hoje é ótimo, né? O iPhone hoje seguro. Só o iPhone na cara, na coragem, sem ter um microfone específico, sem ter um negócio ali para mudar o canal. A operação, ela fica... mais complexa. Ela fica complexa. Então, tem como fazer? Todo mundo está aí até hoje, faz. De alguma forma. Mundo tá até hoje foi ótimo, boa. Né? Mas existe uma forma de você fazer muito melhor e ter mais margem, ter mais resultado. Mais velocidade, né? Com mais precisão, né? Sim. Cara, e assim, você falou que tá 14 anos no mercado? 13? 13. E como é que tudo começou, assim? Da onde surgiu essa... A ideia, eu imagino que surgiu porque é uma dor do mercado que tá aí até hoje, né? Cara, na verdade não. Eu e os meus sócios, nós não éramos do mercado. A gente estava na faculdade ainda, a gente fazia engenharia na USP e a gente teve uma ideia, uma época que era, cara, vamos fazer entre aspas, busca-pé do mundo físico, uma forma do consumidor poder pesquisar onde o preço era mais inteligente, só que precisava ter o dado de preço e essa ideia, ela nunca sequer saiu do mundo das ideias, porque a gente viu na hora que o volume de dados necessário para você satisfazer algo que funcione dessa forma seria bizarro. Só que nesse meio do caminho a gente desenvolveu uma tecnologia que servia para pegar os dados de preço. E nisso a gente estava passando por processo de mentoria, programas de aceleração e tal, e um deles virou para a gente e falou assim, cara, mas se isso aí que vocês fizeram funciona, por que vocês não vendem para quem já precisa dessa informação hoje? A gente, quem? Aquela coisa meio Chapolin momento, assim. Varejo é indústria, gente. Para quem estava falando, parecia muito óbvio, parecia que a gente era bastante idiota. E talvez na época nós fôssemos sobre essa ótica. Mas era um simples desconhecimento, cara. A gente não trabalhava, nunca foi no segmento. E a gente entrou com a cara e com a coragem. Teve o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que era uma mente muito fresca, sem vício, para resolver problemas que estavam aí há tanto tempo. E o lado ruim era que a gente tinha um desconhecimento muito grande do setor. Então, muitas cabeçadas muito setor, né? talvez pudessem ter sido evitadas, mas aos poucos a gente foi... Foi, né? E aí, nesses anos todos, foi só evoluindo, criando mais novidade, evoluindo tecnologia, o produto, evoluindo a solução, ampliando os segmentos. Então, hoje, a gente não atua apenas para o setor alimentar, a gente atua, por exemplo, também com farmácias, o que é muito bacana para o próprio setor alimentar, porque hoje nossa base de preços ela é gigante no mundo farmacêutico.
Então, agora que supostamente vai haver essa aprovação, sancionamento da lei dos medicamentos, né, fora o de receituário, é uma oportunidade para o supermercadista e se ele é nosso parceiro, ele já vai conseguir ter uma visibilidade do mercado farma. Pode crer, já tem a base, né? Olha que sacada maneira, que vai dar um pulo gigante na frente. Durante essa tua trajetória, cara, você percebe, como é que você acha aí que está o nível de desenvolvimento do varejo? Vamos falar do Rio de Janeiro. Você acha que o varejista ainda decide muito ali do feeling, no tato, ou você percebe que está tendo um avanço tecnológico e eles estão preocupados com a inteligência dos dados, com a melhoria dos processos? Como é que você tem percebido isso? Cara, eu vou te responder com base na quantidade de clientes que nós temos. Você vai entender a resposta. A gente, do ano 1, do ano 0 ao ano 8, 9, a gente conseguiu ir de 0 a 30, 40 clientes. Então parecia muito que a gente era o Dom Quixote, assim. Oh, caraca, né? Será? Vamos fazer esse negócio aqui e tal, sei lá, e todo mundo lá. Sacanagem. Joia. Sendo que, porra, no mercado americano, no mercado europeu, já era assunto mais que consolidado, página virada. Assim, a galera já... Porque, de fato, é um negócio que traz margem pro varejista. Sim. A conta é assim, pensa, se você melhora em 10% a margem bruta do cara, esse 10% de margem bruta, na hora que você coloca ele na margem líquida, em muitos casos é dobrar o que sobra no final do mês. Sim. Então, assim, vale um caminhão de dinheiro. Muito. A gente fala que é uma mina de ouro do cara, que é dele, a gente só ajuda ele a explorar. Aí, voltando à tua pergunta. Demorou. Nos últimos anos, a gente foi de 30, 40 para 300. Evoluiu. Então, óbvio, eu acho que é uma conjunção de fatores. Eu acho que evolução natural do produto, ferramenta, crescimento natural da empresa, mas, sem dúvida, a receptividade do mercado para o tema aumentou e aumentou muito. Muito maior. Né? Todo mundo entende que é um negócio que precisa ser endereçado. E se você está ouvindo aí falando, espera para ver. Vai pensar. Vai conversar com o vizinho. Porque assim, se você não está se preocupando com sua precificação e com a sua margem, seu concorrente pode estar, e aí você vai botar a culpa no mercado, vai botar a culpa em tudo, menos que você não se preocupou com isso, seu concorrente se preocupou, por isso que ele te engoliu, né? Ele passou à sua frente. Faz parte, assim. Hoje o teu projeto é com base toda em inteligência artificial, como é que funciona ali o bastidor da tua operação? Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu preciso entender se ele gera alguma estratégia para o cara. Se ele mostra o preço ideal e se ele mostra uma estratégia para ele alcançar esse preço ideal. Porque às vezes pode ser uma rede que está muito fora do preço ideal e ele precisa, de alguma forma, ali subindo degrau por degrau, porque o consumidor dele na ponta pode olhar e falar, calma aí, a tua água era R$1,99, agora você está querendo me cobrar R$4,99? Que mágica é essa? Então, tem uma inteligência artificial cooperando com o varejista na ponta? Como é que funciona o teu processo consultivo lá? Perfeito. A gente tem, na verdade, diversos modelos de inteligência artificial operando. Mas só para entendimento do público na resposta, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente precisa colocar duas coisas separadas, né? Inteligência restrita e restrita. Quando você tem modelos de redes neurais, por exemplo, modelos estatísticos, várias coisas que já existiam muito antes de ChatGPT, Gemini, essas coisas. Isso tudo ainda é o essencial para você ter um modelo preditivo de preço. Óbvio que os modelos de linguagem natural, que é o que a gente está vendo, essa onda gigantesca hoje, arrebatadora, o negócio veio para ficar, ajuda em várias etapas do processo. Então, no final do dia, a gente tem as duas coisas rodando em conjunto para ajudar a ter uma determinação ideal de qual seria o preço. Eu vou dar um exemplo simples, juntando duas coisas que nós temos na companhia hoje. O varejista ele tem um problema de cadastro. Todo varejista tem um problema gigantesco de cadastro. A banana está categorizada como vinho, o vinho está como carne e... Dá aquela loucura, né? E por aí vai. E se você deu risada do que eu falei, é porque você sabe que é assim. É complicado, né? Se você não tem essa base estruturada de uma forma adequada, como que você trabalha em cima, dado que são milhares?
esse é um problema que os modelos de linguagem natural ajudam a resolver muito bem. E aí, por exemplo, uma vez isso resolvido, você consegue colocar uma rede neural, por exemplo, para ficar estimando quais são os preços de todos os SKUs de uma determinada categoria de forma a otimizar para um objetivo, seja aumento de venda ou aumento de rentabilidade. E a gente está falando de dois modelos distintos operando juntos. Então, essa resposta é sim, no final das contas. Legal. Tem um monte de coisa acontecendo por trás. Legal. Que nem eu entendo. Tá? Tem a galera que pensa essa parte, né? Não, mas o João falou uma coisa, a gente vive muito o universo da consultoria. E aí você entra na empresa do empresário ali, às vezes o cara fatura 500 mil, 600, 700 mil e fala, eu não vejo o dinheiro. Aí a gente vai revisar cadastro, vai revisar preço, a gente fala, mas o teu negócio não para de pé, porque o preço que você cobra, a sua margem não sustenta, né? Não dá. Não, mas se eu aumentar o meu preço, eu perco para minha concorrência. Aí você fala assim, mas o mercado inteiro então não deveria estar se sustentando, né? Porque por isso que o João perguntou se entra junto com a tecnologia, se entra uma consultoria, uma estratégia para falar, olha, sua água tinha que ser 3. Aí ele fala isso para você, mas se eu vender a 3, eu vou fechar a porta porque o cara ali não vende. Mas isso é um ponto relevante, assim, porque o passo zero da implementação do nosso software de precificação, por exemplo, ele é uma consultoria, mas não uma consultoria estratégica que vai lá ficar... É uma consultoria para implementar o nosso negócio, porque algumas definições primordiais precisam haver. O cara ele precisa primeiro entender quem que ele é, qual que é o propósito dele como empresa, como supermercadista, não são todos iguais. Sim, sim. E ele precisa ter uma definição de quem que é a competição dele, quem que é a concorrência dele, entre tantas outras coisas, mas isso que eu falei é primordial. Pensa, houve uma crescente recente dos atacados autosserviços, dos atacarejos do Brasil afora. Sim. Eu que não teve supermercadista falando assim, eu vou querer brigar preço com o açaí, ou com o atacadão, ou com o atacado não sei o quê. Você não vai brigar preço com o cara. É outro modelo de negócio, é outra estrutura. Você não vai conseguir. Então, qual que é o teu atributo? Qual que é o teu diferencial? Existe forma dos dois trabalharem e coexistirem. Né? O que não pode é você vender um produto que no final te dá prejuízo ou zera, porque aí realmente, né, não adianta você querer brigar com uma margem que não sustenta o teu negócio. Né? Total, e aí eu acho que vocês beiram às vezes num entendimento básico ali das coisas que o pessoal... Sim. Total. Não é? Cara, que maneira essa solução, né? Cara, muito legal. E você consegue fazer um controle por região, por exemplo? Eu tenho várias lojas espalhadas no Rio de Janeiro. Mas talvez o meu preço da Barra da Tijuca é diferente do meu preço da Baixada Fluminense. Eu consigo ter alguma forma de controlar isso no teu software? Sim, e esse é o ideal. O ideal é que a gente tenha os preços mais regionalizados possível. Porque, cara, eu não vou ser um grande entendedor da demografia aqui do Rio de Janeiro, mas, cara, vocês sabem que qualquer lugar, um bairro é muito diferente do outro. Sim. Culturalmente falando, capacidade financeira, vai operar de forma diferente. Então não faz sentido ser igual, não faz sentido ter o mesmo mix, não faz sentido ter a mesma estratégia de precificação, inclusive. Tudo isso tem que ser entendido e tem que ser aplicado de acordo. Cara, isso é muito maneiro, permitir que você faça a gestão individual de cada loja da sua rede. Sim. Porque, pelo que você falou, você não cruza só os custos da empresa, só a operação, né? Você busca preço do mercado, média de mercado, preço ideal baseado também no teu custo. Exato da loja do concorrente. Se tem uma loja aqui, tem um concorrente ali na frente da tua rua, eu vou te dar o preço daquele cara no dia certo que você quer. Isso é importante para precificar também, né? Porque bem ou mal o mercado também precifica, né? Por você, né? A gente não pode só se prender ao preço do concorrente, mas é uma estratégia que a gente precisa ter na mão. O erro do varejista é que às vezes só se prende a isso. Não, se o meu concorrente cobra R$ 2,99, eu tenho que cobrar R$ 2,98. Dali para menos. Tem problema que muita gente só se prende nisso. Só que aí você pode estar apontando para o concorrente errado, no produto errado e não fazendo o resto da lição de casa, que são os outros produtos onde você poderia estar recompondo essa marca. Então, nessa uma frase que você falou, tem um monte de coisa, né? Um monte de coisa para fazer. Pô, que legal, hein? Muito legal essa solução, né? Eu tinha te perguntado no off um pouco sobre a questão do atendimento de
multi-CNPJs e franquias e tal, e você me explicou uma coisa legal, que você consegue tanto gerir, né, aquele franqueado que gere a sua franqueador que gere seus franqueados e que os preços têm que ser iguais em todas, e você também consegue ter aquelas lojas que você pode escolher o seu preço de algum produto, de outro Trabalhar não. de uma forma individualizada. Isso é bem legal, essa solução. Porque tem a ver com a estratégia da rede, mas também tem a ver com a operação em si. Então, se o lugar tem um dono e a autonomia do preço é dele, tem que ser de acordo com aquilo ali, né? É bem diversificado. Cara, que legal, né, que legal mesmo, de verdade. Cara, você pode deixar as redes sociais, contato, como o varejista pode te encontrar hoje, pra galera aí te achar? Eu posso, mas eu preciso consultar, Ó. as redes sociais. É @Infoprice no nosso Instagram, no nosso LinkedIn é Infoprice também, e o nosso site é www.infoprice.co. Não é .com, é .co. E você viu? Lembrou? Ele consultou ela só para ter certeza. É, né? só para validar. A memória é boa. Mas o Instagram até ela deu uma consultada. Dá uma olhadinha, né? Cara, certo. muito bom, viu? Obrigado por ter conseguido vir aqui, né? E como é que tá sendo essa experiência da feira para vocês? Como é que tá? Cara, a real, a gente... Acho que eu vim nessa feira a primeira vez, foi, sei lá, uns 7 anos. Horrível. E aí eu vim no ano seguinte, foi horrível também. E aí eu falei, pô, acho que não é uma feira... Vamos ver, tem muito tempo. É uma feira legal. Aí ano passado, a gente se organizou e falou, cara, vamos visitar a Feira do Rio? Pô, não faz sentido. Não é? A maior da América Latina, feira gigante, tem que ter. E a gente achou outra feira. E mudou completamente, realmente, né? E, porra, aí a gente se animou e esse ano deu um double down e estamos testando, estamos expondo. E tá indo bem, né? Super bem. Bomba, muita gente passa lá, muito... Sim, muito bom. Vários clientes, é muito bom, no nosso caso, para encontrar os clientes regionais que nós temos, dado que a gente fica em São Paulo, e também para conversar com quem a gente está, enfim, querendo que vire nosso parceiro. Sim, isso é bom. É muito network e eu não sei se você está tendo essa percepção lá no teu stand, mas muita gente que a gente entrevista, que a gente conversa aqui, fala muito do público que vem, que é muito qualificado, que é um público de empresário, que está buscando solução para o seu negócio. Não é uma feira de passantes, né? Uma feira de que o pessoal vem aqui para olhar só. Exatamente. E claramente no Brasil a gente tem diversas feiras do setor, mas o direcionamento público é distinto entre elas. E no nosso caso específico, faz mais sentido que seja uma feira como essa aqui. A gente costuma ter um contato melhor, o negócio anda melhor para nós quando nós falamos com os decisores. Então... Direto com os decisores, né? Que é quem vem, né? Então, para você que ainda está pensando se vai expor aqui na SRE, você vai expor e vai falar direto com o decisor. Isso é totalmente diferente, né, João? É diferente. Se você fica com dúvida, poxa, eu vou ou não vou? Sem contar a maravilhosa festa de abertura no Copacabana Palace. Não, essa festa é incrível. Rio de Janeiro é diferente. Rio de Janeiro é diferente, né? É diferenciado. Eu não vou entrar nesse conflito Rio e São Paulo, não. Pode ficar tranquilo aqui, a gente é tudo junto. E quando eu falo mal de carioca, vocês também não levem a mão, porque minha mãe é carioca. Então você tá em casa, tá em casa. Você é carioca, você tem sangue carioca. Você é carioca. Tamo junto, meu amigo. Obrigado mais uma vez por participar com a gente, tá? Prazer, foi ótimo. Obrigado você que ficou aqui até agora assistindo. Te digo uma coisa, aqui embaixo tem um link. Você pode clicar no link e assistir a playlist do SREcast 2026. Isso aí. Com todos os episódios dos 3 dias de feira. Muito conteúdo legal, um melhor que o outro. E você pode aprender muito, entender o que acontece aqui, para se animar para vir ano que vem de forma presencial. Isso aí. Tá certo? Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.